A tua obediência a Deus te trará grandes inimigos e dificuldades, contudo, a promessa será alcançada. Gênesis, a partir do capítulo 37, a gente vai ver a vida de um jovem chamado José. Um jovem que passou grandes provas para exercer a função para a qual Deus o queria. Hoje veremos que todos os grandes homens de Deus são formados em meio às lutas. A primeira análise, a gente fazendo da vida de José, a gente vai ver que a promessa é feita. Deus colocou no coração de José dois sonhos, a chamada. Quando Deus nos chama, Ele nos dá uma missão a fazer, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, como está escrito em Filipenses 2:13. Deus é soberano, Ele nos dá uma visão e uma missão específica e teremos que cumprir. Gostamos de ouvir as promessas, mas será que estamos prontos para recebermos as promessas? Queremos ser usados, mas será que estamos dispostos a pagar o preço? Muitos, quando falam de José, se lembram logo da promessa, mas e a caminhada, onde fica? Você tem procurado cumprir a promessa, a missão de Deus em sua vida? A segunda característica, a gente analisando a vida de José, ao ouvir a promessa, o ódio dos seus irmãos. Quando você está disposto a pagar o preço do seu chamado, disposto a pagar o preço da sua obediência a Deus, logo vem o ódio dos que estão à sua volta. Entenda que os próprios irmãos de José conspiraram contra ele, sua própria família procuravam a sua morte. Não é à toa que Jesus diz que não há profeta sem honra a não ser na sua casa. Muitas vezes aqueles que eram para nos ajudar são os primeiros a conspirarem contra nós. Você ouviu e recebeu a promessa, mas agora vem as lutas. Esse é o preço de ser usado por Deus. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como Jesus falou, João 16:33. A terceira característica que a gente faz da análise da vida de José, quando não conseguem te matar, querem te distanciarem da promessa. Quando resistimos às provas, às lutas, às aflições, vem o escárnio. Quando não conseguiram matar José, eles venderam ele, o preço de ser rejeitado. Talvez o psicológico de José estava muito perturbado. Eu ouvi a promessa, recebi a promessa e agora não posso cumprir a promessa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. José talvez pensasse que estava se distanciando da promessa para a qual Deus o prometeu, mas ele estava a caminho do cumprimento da promessa. Muitas vezes olhamos só para as lutas, mas para onde essas lutas estão nos levando? A quarta característica que a gente observa é a fidelidade no caminho da promessa. José, depois de ser vendido, agora chega na casa de Potifar. José, vamos dizer que ele está meio caminho andado para o cumprimento da promessa. Logo Satanás entra em cena. O ódio não parou José. A rejeição não parou José. Agora Satanás usa outra arma, infidelidade. Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. José poderia ter pensado no ódio dos seus irmãos e na rejeição deles para se vingar nas costas dos outros. Tudo estava na mão de José, menos a esposa de seu patrão. Satanás nos tenta naquilo que não temos. Eva, no jardim do Éden, como se segue em Gênesis 3. Jesus, com fome, Mateus 4, oferece pão, e agora em José, a esposa de seu patrão. Mas a fidelidade trouxe José para mais perto da promessa e de Deus, pois a Bíblia fala que Deus era com ele. O que eu acho interessante é que a Bíblia é bem enfática quando fala que Deus era com ele, Deus estava com ele, Deus estava com José. Que possamos ser fiéis rumo à promessa. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Fidelidade e o diabo treme. A quinta característica que podemos
tomar para nossas vidas o propósito da promessa na prisão. Quando José foi preso, Deus ainda estava com ele, e tudo tem um propósito, como se segue em Eclesiastes capítulo 3. Na prisão, Deus o abençoa e ele teve as interpretações dos sonhos do padeiro e do copeiro. Se José não tivesse sido preso, isso não teria como acontecer. Todo o propósito de Deus para nos levar para mais perto da promessa e do cumprimento dela. Quando ele interpreta, ele pede para o copeiro se lembrar dele. Muitos precisam de você, mas quando vocês precisam deles, eles esquecem. Como se segue em Gênesis 40, 23. Os sonhos do padeiro e do copeiro abriam acesso a Faraó. O copeiro se esqueceu, mas Deus não. Depois de Faraó ter sonhado, José interpretado, agora vem o estágio final do cumprimento da promessa. José fica sendo governador do Egito. E sexto e último, o cumprimento da promessa. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para levar José ao cumprimento da promessa. Seus irmãos logo se encaixam na promessa, na qual outrora queriam destruir. Vamos para Gênesis capítulo 50, versos 15 ao 21. A gente vai observar isso enfaticamente, que diz assim a palavra do Senhor. E quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie, certamente exigirá de nós todo o mal que lhe fizemos. E eles enviaram um mensageiro a José, dizendo: teu pai ordenou antes de morrer, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te agora, a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, pois eles te fizeram mal, e agora rogamos-te, perdoa a transgressão dos servos do Senhor e do teu Deus. E José chorou quando falaram com ele. E seus irmãos também foram e caíram diante dele, da face dele disseram: eis que somos teus servos. E José lhe disse: não temais, pois eu estarei num lugar de Deus, mas quanto a vós, intentaste o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Por isso não temais, eu vos sustentarei, e a vossos pequenos. E ele os confortou e falou com eles bondosamente. José levou 13 anos para ter o cumprimento da promessa. Deus não o chamou para ser um sonhador, como muitos pregadores falam, mas sim para ser governador e conservar muitas pessoas com vida, principalmente a sua família. Esse é o preço do cumprimento. Você precisa morrer para que outros tenham vida. Você precisa perder para que outros possam ganhar. Você precisa descer para que outros possam subir. E para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que Deus possa ser glorificado em meio ao nosso sofrimento, em meio à nossa destruição.